bem? Hoje é terça-feira, vamos com o vídeo de hoje. Lembrando que você pode curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, deixar seu like e, claro, aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma forma como você pode contribuir financeiramente com o canal, tá bom? Então vamos com o vídeo de hoje. Vamos lá. Bom, vamos falar então sobre Guerra Fria. O que seria então a Guerra Fria? Será que é mesmo a Guerra Fria? Muito bem. Em 1917 aconteceu a Revolução na Rússia. Essa revolução dissipou toda a monarquia, né? Acabou com o reinado que ali havia, né? E promoveu uma nova forma de governo. Quem passou a governar foram os comunistas. E isso atraiu, eu não vou entrar no mérito da Revolução Russa, que é uma história muito ampla, então vamos falar especificamente do que aconteceu. Isso atraiu os olhares dos Estados Unidos, de outros países, enfim, de uma série de lugares, tá bom? Muito bem, quando o comunismo avançou, nos anos 20, por aí, no final dos anos 17, nos anos 20 ele começou a botar suas manguinhas de fora. Quando ele fez isso, o que aconteceu? Os Estados Unidos já estavam de olho, porque já era uma ameaça ao liberalismo. Muito bem, então veja só, desde 1917 já havia uma tensão no ar entre a União Soviética e os Estados Unidos. Tá? Entre a Rússia e os Estados Unidos. Tá bom? Muito bem. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial, apareceu um inimigo comum tanto aos Estados Unidos quanto para a União Soviética. A União Soviética derrotou esse inimigo, né? Os nazistas foram eliminados e aconteceu o que se chama de Guerra Fria. Mas será que foi Guerra Fria? Eu em sala de aula já falo logo, olha, se alguém te diz que é guerra sem armas, essa pessoa está mentindo. Por que está mentindo? Vamos então entender o que foi a Guerra Fria. Será que foi Guerra Fria mesmo? Primeiro vamos falar os primeiros passos da Guerra Fria. Quando acabou, reuniram-se os líderes da União Soviética, dos Estados Unidos e da Inglaterra para debater como que seria o mundo a partir de então. Surge a partir daí o Plano Marshall, que é o plano de apoio às nações que saíram da guerra e é plano econômico. Né? Surgiu a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para se proteger do comunismo. Né? Foi construído o Muro de Berlim, que passou pela Alemanha, tá bom? Enfim, separou a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. Enfim, foi uma infinidade de coisas. Tá, mas por que eu falo que quem fala que Guerra Fria é guerra sem armas está mentindo? Por que eu falo isso? Vamos lá. Olha, revoluções da América Latina como a de Cuba, né? Guerra no Vietnã. O que mais que aconteceu durante essa tal Guerra Fria? A própria o armamento nuclear que foi formado durante esse período, né, entre os anos 40 e os anos 80, tudo isso já nega o caráter de guerra sem armas. Então se teve todas essas armas, né, a K-47, que foi uma máquina mortal durante aquele tempo, então logo não foi Guerra Fria, guerra sem armas. Teve armas sim, e muita arma, tá bom? Teve arma e muita. Beleza? Então, o que foi a grande questão dessa tal Guerra Fria? Foi o conflito não direto entre as duas superpotências, mas houve sim um conflito armado. Houve sim um conflito. Tá? Essas duas potências, o que aconteceu com elas? Elas disputavam a hegemonia e disputavam o poder, tanto dos Estados Unidos quanto a União Soviética. Tá? Disputavam territórios, disputavam poder, tá? Disputavam
a economia, os crises mísseis de Cuba, por exemplo. Ali foi uma forma de política de armas. Tá? Então, se ali houve armas, então eu sempre falo para os meus alunos, se teve armas, logo não foi guerra sem armas. Teve armas sim. Teve armas sim. Tá? Então, a primeira coisa que aconteceu foi o Plano Marshall. Outra coisa que aconteceu também muito, que era muito comum, era a espionagem. Tá? Um país espionando o que estava acontecendo no outro. Eu gosto muito dos filmes do James Bond, por exemplo. Os filmes de James Bond é um bom exemplo disso, principalmente nos anos 80, 70. Mostra como é que estava tramando a coisa russa e não sei o que, não sei o que. Então, o medo da coisa era realmente aparecer algo ali. Era aparecer uma arma mortal. Então sempre houve armas, né, nessa tal Guerra Fria. A Guerra Fria sempre teve armas. Tá? Plano Marshall, enfim, foi uma infinidade de coisas. Quando o Muro de Berlim caiu em 85, começou a dar sinais que a Guerra Fria estava chegando ao final. Em 91, com a renúncia de Gorbachev, aí acabou de vez, não existe mais Guerra Fria, o comunismo acabou. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse meu vídeo, deixe seu like, deixe sua curtida, se inscreva no canal e tchau.